A paz do eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos do canal Evangelismo Online e até onde esse relato chegar. Sou o irmão Davi Américo. João 14:21 é o nome do meu YouTube. Nasci em berço evangélico, cresci com briga de meus pais desde a infância. Fui apresentado à pornografia muito cedo. Quando eu tinha 4 anos liguei a televisão, e o canal inicial era de pornografia. Comecei a sentir desejos sexuais. Minha infância foi escravizada pela masturbação e impureza sexual. Nunca tinha servido a Deus de verdade. Sempre pensava em me converter de fato quando estivesse perto da morte. Eu ia para a igreja, mas tinha medo de pregações exortantes sobre o pecado. Com o passar do tempo na adolescência, fui seduzido com doutrinas de demônios, filosofia, sociologia. Irmãos do canal, tudo isso são doutrinas de demônios. Filosofia e sociologia não são de Deus. Elas sempre tendem à moral liberal do anticristo que irá seduzir, e já está seduzindo a minha geração e a que está por vir. São conhecimentos humanos inúteis que levam ao vazio existencial e à falta de sentido na vida. Irmãos, devemos nos apegar à palavra, não em lei de homens que são da terra e levam ao inferno, mas à lei dos céus, do Senhor Jesus que levam à Nova Jerusalém. Depois de tudo isso acabei parando de ir para a igreja, e buscando me envolver com amizades que me facilitariam achar uma menina para fornicar, mas não consegui. Graças a Deus o Senhor me conservou em virgindade até hoje. Apesar disso sofri bullying na época. Ficava muito triste porque não conseguia aproveitar o pecado que os outros aproveitam. Mas hoje percebo que isso foi de Deus para eu não virar um escravo do sexo fora do casamento. Alguns anos depois fui desenvolvendo pensamentos suicidas e homicidas. Tinha prazer em ver vídeos de massacres. Irmãos, tudo isso era de Satanás. As doutrinas de demônios me levaram a ignorar o evangelho e o sentido da vida. Apesar disso sempre tive um certo temor de Deus, mas já tinha blasfemado muitas vezes. Muitas vezes que eu blasfemava meu computador dava problema, meu dia era ruim. Eu não queria acreditar no Senhor, porque a filosofia nos dá repulsa pelo evangelho. Mas eu já tinha visto sinais e maravilhas quando ia para a igreja, expulsão de demônios, perfumes celestiais, até que cheguei no fundo do poço e não tinha paz em nenhum momento do dia. Estava enlouquecendo, mas o Senhor me chamou. Vi que a criatura não pode questionar a justiça do Criador. Você não pode tentar entender o porquê a justiça de Deus é como é. Está escrito: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque, quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Amém. Romanos 11:33-36. Irmãos, também quero que saibam que o diabo quer que achemos que a submissão e a adoração a Deus é algo ruim. Isso foi distorcido. Louvar a Deus pela eternidade parece um tédio para quem está no pecado. Mas não é, irmãos. Isso é mentira de Satanás. Ele sabe o que ele perdeu, e ele quer contaminar nossos corações com o mesmo desejo de poder e exaltação que subiu no coração dele quando foi expulso do céu. Creio que a estratégia de Deus foi me apresentar um evangelho largo que vai estreitando até chegar no evangelho puro. Eu segui o evangelho liberal que apoiava o homossexualismo. Depois comecei a seguir um evangelho um pouco mais estreito até chegar na sã doutrina e o evangelho de renúncia de tudo. Fui atraído pelo evangelho verdadeiro pelo canal Evangelismo Online através do testemunho do Tailander 8. Ele era um youtuber de rock que eu acompanhava quando eu era ímpio. Tinha ficado triste pela conversão dele, mas só tinha visto o testemunho do Facebook dele até então. Até que pesquisei sobre ele no YouTube meses depois, e achei o testemunho mais completo dele no canal Evangelismo Online. Não tinha como eu não crer naquilo. Eu acompanhava ele, sabia que ele existia, sabia como ele era pelos vídeos. Fiquei impressionado com a transformação, e nunca achei que alguém poderia ter extremo contato com o mundo espiritual através do cristianismo. Depois de tudo isso, comecei a ver os testemunhos do pastor Kenzo Atsushi. Eu me assustava com a realidade daquilo, mas aquele sobrenatural me atraía. Por mais que aqueles testemunhos me dessem medo do inferno, eles me davam vontade de buscar tamanha intimidade com Deus como o pastor Kenzo. A partir daí comecei a renunciar tudo: pornografia, masturbação, mentirona e mentirinha. Irmãos, quero que todos saibam que não existe pecadão e pecadinho. Por mais que muitos de nós pequemos todos os dias, ainda devemos buscar a santidade completa para sermos salvos no dia da vinda do Criador, porque está escrito: que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai.
na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3,13, também está escrito: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2,10. Em pouco tempo depois comecei a viver o verdadeiro evangelho, até que fiz o meu primeiro jejum e caí em um sono. No sono, vi um cachorro latindo furioso para mim. Eu repreendi a ele e ele virava o Zack do League of Legends. Eu era viciado nesse jogo. Irmãos, quero que saibam que esse jogo é do diabo. Levam as pessoas a se irar. É repleto de sensualidade e mensagens subliminares, mas ninguém divulga. Na aura de alguns dragões como o Infernal, tem escrito 666 como nessa imagem. Aos irmãos que jogam esse jogo, peço que desinstalem isso. Não é de Deus. A maioria dos jogos famosos são consagrados. Se quiserem jogar algo, joguem jogos inocentes que ajudam no raciocínio lógico, sem bruxaria, feitiçaria, sensualidade, misticismo, incentivo ao pecado, violência etc. Apesar disso, aconselho que os irmãos não joguem nada. Procurem a Cristo com o tempo livre que vocês têm. Depois de tudo isso comecei a ter sonhos com masturbação e ejaculação. No último sonho desse, caí no pecado. Esses sonhos não são de Deus. Eu deletei meu Facebook antigo repleto de sensualidade para não me masturbar, e o diabo quis me seduzir por sonhos, mas creio que foi um contra-ataque das trevas, pois repreendi os pesadelos do meu pai, pedia para Deus descer fogo na igreja que comecei a congregar, onde os demônios estavam sendo expulsos, preguei o evangelho para minha família católica. Só pode ter sido um contra-ataque de Satanás, porque eu passava muitos dias sem ver uma tentação tão forte. Agora quero contar algumas experiências espirituais que tive nesses tempos. Pedi a Deus para ver o inferno, até que eu estava dormindo e me encontrei paralisado, até que me vi descendo em um poço. Eu pensei, finalmente vou conhecer o inferno, mas acho que temi e duvidei. Assim voltei para o meu corpo. Algum tempo depois, senti que saí do corpo e ficava andando pela casa. Parecia muito real na hora, mas quando acordamos, parece menos real. Nessas experiências de sair do corpo, eu não podia olhar para trás que eu voltava para a minha cama. Nunca entendi o porquê, mas já tinha experiências de sair do corpo mesmo antes da minha conversão. Não sei que mistério é esse. Só contei essa porque eu senti que estava descendo no inferno. Tinha algumas de uns anos atrás, que parecia que tinha demônios correndo atrás de mim e me sufocando. Já tive uma em que eu saí do corpo, e vi algo semelhante a uma mulher sensual querendo me seduzir. Parecia minha prima. Irmãos, imploro para que vocês jejuem para matar a carne e para pedir perdão. O coração humano tende a blasfemar da graça de Deus picando e pedindo perdão direto. Jejuem para demonstrarem arrependimento. Se picarem, pedirem perdão e pecarem de novo, abram jejum pedindo perdão. Se pecar de novo, abram um jejum mais prolongado para pedir perdão. Isso é uma boa estratégia de santificação, apesar de ser um sacrifício muito grande. Mas irmãos, temos que entender que devemos alcançar a santidade ao ponto de sermos irrepreensíveis quando voltarmos ao pó, ou na vinda do Senhor. Nosso reino não é aqui. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Como o pastor Kenzo disse, pense em um fio branco com começo mas sem fim. Pense no começo dessa corda pintado de azul, e o resto tudo branco sem fim. O pintado de azul é sua vida na terra, o resto é sua eternidade. Vocês preferem se deliciar aqui ou na vida eterna, no pecado que escraviza, e por cima ainda enjoa e leva à escravidão, ou contemplar a face do Criador de todas as coisas, o Deus de tudo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que tem como destruir o universo infinito com um piscar de olhos, o Deus que suportou a mesma tentação que nós, e se humilhou e sofreu a dor do homem para nos salvar, porque está escrito, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 6-8. Quero que saibam que o jejum e a oração não são as únicas estratégias de matar a carne. Muitos podem tentar jejuar e orar e ter a carne muito fraca. Devemos fazer tudo, adorar com nossa alma, louvar com nossa alma, ver coisas de Deus, orarmos com toda a alma e etc. Devemos fazer tudo, mas sim, julgo que o jejum e a oração são armas muito poderosas contra o inferno. Acabo o meu testemunho e relato aqui com uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, o Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, te peço no nome de Jesus,
que o máximo número possível de pessoas sejam atingidas por esse testemunho. Mate o pecado no coração das almas que ouvirem esse testemunho. Dê um novo coração que dê prazer de te servir e te buscar, meu Senhor. Tenha misericórdia dos fracos e viciados. Toca essas almas, Senhor. Tu desceste à terra para limpar os pecadores, não para limpar os que já estão limpos. Não permita que as almas que serão tocadas por esse testemunho se desviem, meu Deus, por favor. Se não irão voltar mais 7 demônios piores do que antes. Meu Deus, te peço uma misericórdia e carinho especial para as pessoas da minha geração que ouviram esse testemunho. Minha geração é fraca, triste e escrava de todo tipo de impureza e idolatria. Nos ajude a sermos irrepreensíveis no seu grande dia, ou quando voltarmos ao pó. Te agradeço pelas forças de digitalizar esse testemunho. É no nome do eterno Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo que te agradeço e te peço. Amém.